Fala, nação, tudo bem? Olha, eu ainda tô meio baqueado. Já me recuperei um pouco, mas ainda tô meio baqueado. Talvez aí, se nós ganharmos esse clássico aí, talvez as coisas melhorem. E por falar nisso, eu andei pesquisando sobre aquela punição que o Santos ia receber, né? Da agressão no Cássio. E você sabe o que deu aquilo? Eu vou te contar. O Santos foi multado em 35 mil reais. Dinheiro de pinga para clube de futebol e 2 jogos de portões fechados. Agora, o curioso, você sabe quais foram esses jogos? Não, é porque não ocorreram ainda. Só o ano que vem. E detalhe, pela Copa do Brasil. Provavelmente aí contra um Tombense, um Americano do Rio, um 13 da Paraíba, contra esses times aí. É, gente. Então a CBF, ela endossa esse tipo de prática. Porque se ela quisesse realmente coibir isso e deixar os clubes com medo que isso acontecesse novamente, daria uma multa de uns 500 mil reais, sendo repartida com o clube vítima, né? Vamos dizer assim, e colocaria os portões fechados, tudo bem que fosse no ano posterior, em todos os jogos contra aquele clube. Não contra um clube que não tem nada a ver com o Pato. Ou seja, o Santos deveria jogar o ano de 2023 inteirinho de portões fechados contra o Corinthians, fora uma multa de 500 mil reais. Aí eu queria ver se os negros iam ficar pulando dentro de campo para agredir jogador. Até a hora que acontecer algo pior, e aí eles fazerem exatamente o que eu estou falando aqui. Bom, gente, vamos falar agora do jogo. É uma incógnita como vai se apresentar o time do Corinthians, tá? Depois dessa derrota aí traumática. Não foi uma derrota humilhante, foi uma derrota traumática. Então nós não sabemos como o elenco vai atuar, como é que ele vai reagir a isso. Mas eu quero crer, ou eu estou crendo, que o time tem uma dívida com a torcida, uma dívida de honra com a torcida e uma dívida de orgulho com a torcida. Nós precisamos vencer esse jogo para resgatar um pouco daquela coisa assim, aqui é Corinthians, tá? Mesmo perdendo um campeonato do jeito que foi, nós viemos aqui em Santos e ganhamos o jogo, tá? O Santos está vindo de 2 vitórias, eles estão empolgados, eles estão mirando lá o G8 pro Brasileirão. Pro Corinthians, o ano acabou, não tem mais nada para disputar. Nem Brasileiro, Copa do Brasil saiu, Libertadores, não tem mais nada. A única coisa que tem para ele disputar é tentar ganhar o din-din, que eu falo aqui há pelo menos uns 6, 7 vídeos já que eu falo sobre isso. É só isso que resta pro Corinthians. Aliás, nem é pro elenco, né? Dane-se, você vai pro caixa do clube, mas acabar favorecendo o elenco. Só que esse jogo em específico tem isso, tem a coisa da dívida. Então eu quero crer que o time ele responda positivamente aos nossos anseios de torcedor, tá? Que ficou, que ficamos, né? Muito abalados, tristes, chateados, e queremos aí de alguma forma uma recompensa e tomara que seja nesse jogo aí, nesse clássico. O Corinthians deve entrar em campo com o time titular, creio eu, né? Se não tiver aquela coisa, ai tadinho, né? Jogou lá os 90 minutos, está com estresse emocional, então esse daí. Tirando isso, o Corinthians tem que jogar com todo mundo, tá? Não fazer desse jogo mais um jogo qualquer. Até porque, eu devo lembrar aí o meu amigo que está me assistindo, o seu Vitor Pereira não ganhou nenhum clássico no Brasileiro Paulista. Ele empatou 2 com o São Paulo, perdeu 2 do Palmeiras e empatou uma com o Santos. Ou seja, 5 jogos e nenhuma vitória. Aproveitamento pífio, estúpido, o aproveitamento do Vitor Pereira em clássico paulista. Mas já vinha lá do Paulistão, né?
Ele já tinha perdido o Palmeiras, já tinha perdido o São Paulo. Não estou contando esses daí, não. A única vitória que nós tivemos em clássico foi contra o Santos na Copa do Brasil. Tá? Numa noite iluminada do Juliano, né? E do Corinthians de uma forma geral. Do resto, ou foi empate ou foi cacete. Então, até pro Vitor Pereira falar, olha gente, eu consigo ganhar um clássico sim, tá? Agora tô. Porque não tem mais nada para ele disputar. A não ser o brasileiro, não tem mais nada. Então não tem essa de botar reserva, tá? O que pode acontecer é aquela mania que ele tem de botar dois laterais, né? Da mesma posição, só que um ele inventa de pôr de zagueiro. Tem essas coisas. E essa sempre vai ser a minha reclamação com o Vitor Pereira. Sempre. Eu nunca vou entender por que ele faz isso. E não adianta explicar, é por causa disso. Não, não, não é. Não é. Só a cabeça dele que consegue entender isso. A minha não. Então, partindo disso, o Corinthians deve jogar com Cássio, Gil e Balbuena, Fagner e o Fábio Santos, o Duqueiroz e o Fausto, o Renato, e os três da frente, o Yuri Roger e o Mosquito. Ou ele tira, né? Tira um lá da frente lá e bota no meio, bota sei lá onde ele quiser, porque no campo dos outros ele fica com medinho, né? De ir pra cima. E isso me incomoda demais nele, cara. Demais. Eu acho que as pessoas ficam na história não é pelo comum, não é pelas coisas comuns. Elas ficam na história por coisas inacreditáveis, por coisas que fogem à lógica. Porque o que é lógica, o que é normal, o que é comum, qualquer pessoa faz. Entendeu? Eu parto desse princípio. Né? A gente tem aí vários, né? Vários. Fora do futebol e dentro do futebol. Mas eu gosto eu vou citar dois aqui para vocês. Né? O 300, né? O filme, mas a história é real. 300, o cara conta um império persa inteiro. E o nosso querido Davi, que derrota Golias, um gigante. Então, essas coisas ficam para a posteridade, atravessam milênios, os ousados, aquele que tem vontade realmente de vencer. E às vezes o Vitor Pereira não me mostra isso. Ele me mostra medo, ele me mostra temor. E aí quando toma na cabeça, vai querer correr atrás. E praticamente todas as vezes ele foi infeliz. Então, eu estou aguardando, né, a decisão dele, para ver se fica ou não, para eu fazer um vídeo mais completo sobre o Vitor Pereira. Tá bom, gente? O jogo é sábado, às 19 horas, na Vila Belmiro, tá? Não espere cordialidade, não espere nada disso da torcida do Santos. Esperem sarro, zoeira, xingamento, prováveis agressões, tudo, porque é mesmo da cara deles, tá? O Corinthians não aprende, não vai a fundo nisso, não repudia de uma forma veemente, e isso vai se repetindo reiteradamente. Tá bom, gente? Muito obrigado. Se vocês gostaram, clique aí no botãozinho. Olha, pessoal, eu vou deixar aqui um link da minha lojinha de boné. Eu sempre eu não estou falando ultimamente muito dela, mas eu ainda tenho ela, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se vocês quiserem visitar, tem muitas coisas lá bacanas, muitos bonés legais. E aí vocês adquirirem um, você ajuda o Rogerinho, ajuda aqui o canal a subir, a melhorar no YouTube. Tá bom, gente? Então, fiquem com Deus.